para jogador no Flamengo. 280 milhões nos cofres do rubro-negro e Sampaoli praticamente define escalação. Vamos bater um papo aí sobre isso e várias outras notícias do Flamengo. Então acompanha esse vídeo até o final. Se inscreve no canal, aciona o sino e deixa o like. Se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu querido. E o Mengão já vendeu mais ou menos 53 mil ingressos para essa partida de amanhã entre Flamengo e Inter às 6h30 da tarde. Partida essa válida pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa é de Maracanã lotado para mais de 60 mil pessoas entoando e empurrando o Flamengo. É lógico, muito protesto e cobrança para cima da diretoria, que fez um trabalho ridículo nesse ano de 2023 e por isso já estamos fora da Libertadores. O Flamengo já encerrou os preparativos para enfrentar a equipe do Inter. A equipe treinou na manhã dessa sexta-feira no Ninho do Urubu e amanhã é, como diria Jorge Jesus, é dia de correr, é dia de se doar ao máximo para vencer o Inter no Maracanã. Inclusive, rapaz, a gente vai ter o Internacional amanhã, gente, no Maracanã, bastante enfraquecido. Quando eu digo bastante enfraquecido, primeiro ponto, os caras vão poupar jogadores porque vão pegar o Bolívar no Beira-Rio. Segundo ponto, o goleiro dos caras, nem um goleiro titular eles vão levar pro jogo porque o Rocher, que é o cara que tá pegando tudo lá no Internacional, o Uruguai, que tá agarrando tudo, não vai pro jogo porque ele tomou o terceiro cartão amarelo. E aí vai vir o Kehler, um goleiro lá que não joga, não entra a campo há quase 3 meses pelo Internacional, sofre uma cobrança absurda por parte da equipe do Inter e é esse cara que vai agarrar contra o Flamengo, né? Ele tem vários frangos aí com a camisa do Internacional. Apesar que se chega contra o Flamengo, pega tudo. É um negócio assim realmente impressionante. Nem o Kudê, o técnico do Inter, vai vir para o Rio de Janeiro, porque ele também está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo, portanto nem ele vai estar presente no Maracanã. Então o Inter muito enfraquecido e é inadmissível pensar em qualquer resultado do Flamengo a não ser a vitória. E a cobrança, ó, tem que estar lá no alto, vitória e desempenhar um bom futebol, coisa que esse Flamengo não desempenha, ó, faz um bom tempo. Mas vamos seguindo aqui, galera, é o seguinte, e outra, o Sampaoli, na carreira dele como técnico de futebol, tem 5 jogos contra o Internacional dirigido Santos, Atlético e Flamengo. E nenhuma vitória. Desses 5 jogos, ele tem 2 empates, quer dizer, 2 derrotas e 3 empates. Vai lembrar que ele já perdeu com o Flamengo contra o Inter no primeiro turno do Brasileiro, mas tem uma passadinha de pano, até porque, se eu não me engano, foi o segundo jogo dele à frente do comando técnico do Flamengo. O primeiro foi contra o Nublense e o segundo ele pegou o Inter lá no Beira-Rio e quase ganha, perde, jogou até melhor o Flamengo na oportunidade, mas acabou perdendo. Então vou passar esse pano pro São Paulo lá do primeiro turno. Mas nesse turno tem que vencer e não tem desculpa, beleza? Vamos seguindo aqui, galera. O negócio é o seguinte, ó, o Flamengo, né, a diretoria do Flamengo está fazendo uma excelente ação e aí sim vai render elogios aqui da minha parte, que é o seguinte: Flamengo distribui ingressos para colaboradores terceirizados da equipe de limpeza Sunset ir ao Maracanã contra o Inter. No último jogo antes do fechamento do estádio para reforma, cerca de 80 pessoas, entre auxiliares de serviços gerais e seus familiares, estarão presentes na partida. Olha que legal. A ação Nação no Maraca, idealizada pelo Departamento de Responsabilidade Social do Flamengo, já distribuiu só nesse ano cerca de 5 mil ingressos de jogos do rubro-negro no Maracanã, no Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro. Então, parabéns à diretoria do Flamengo, ao Departamento de Responsabilidade Social do Flamengo, que tomou a frente e está fazendo esse tipo de ação. Agora, só tem que ver isso aí para tentar, sei lá, de repente criar um setor mais popular no Maracanã, mais barato no Maracanã, para que o torcedor, né, o povão, né, que não tem aquela
300, 400 conto para ir no jogo de futebol, volte a ir aos jogos do Flamengo, sobretudo naqueles mais importantes também. Você sabe por quê? Porque é o povão rubro-negro que faz a diferença, que canta o jogo inteiro, que quando você sobe o valor do ingresso, você muda o perfil das pessoas e a gente não tem esse apoio incondicional. E torcida ganha jogo sim. É claro, se o time não estiver jogando nada, não adianta, mas se o time tiver a torcida é um plus, né? A torcida eleva o nível da equipe. Senão, você, quando fosse jogar fora de casa, não seria mais difícil, né, gente? Isso aí é evidente, é claro, né? É dado. Então, o Flamengo também, tudo bem, vai fazer essa ação social, mas tem que rever a questão do valor do ingresso também. Ah, mas aí vai ganhar menos, Pedrão. O Flamengo, meu amigo, você perde um pouquinho aqui, mas você ganha apoio ali e vai avançando nas competições. É assim que eu penso, pelo menos. Vamos lá, galera. O Davi Luiz, zagueiro do Flamengo, que estava já há um bom tempo longe dos gramados, né? Já estava aí, né, uns 3, 4, 5 jogos, se não me engano, desde o jogo lá contra o Olímpia, que ele não entra em campo por conta de um problema muscular, está relacionado para o confronto contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro. Pedrão, Davi Luiz não é reforço. Eu não estou dizendo que é reforço, estou dizendo que ele está relacionado. E é claro que eu não vou torcer para que o atleta continue lesionado, né, gente? Eu não vou fazer uma história dessa, ainda bem que ele já se recuperou e vai jogar aí contra a equipe do Internacional. Pelo menos está na lista de relacionados. A gente vai debater agora sobre esse time do Flamengo, sobre essa escalação, outra escalação diferente. Daqui a pouco a gente vai para 40 escalações diferentes aí pelo São Paulo. Para mim isso é uma verdadeira loucura. Eu nunca vi isso no futebol mundial, nunca vi isso dar certo. Ah, porque fulaninho em 1985 fez isso e deu certo. Meu amigo, eu não vejo isso. Eu acho uma loucura isso, tudo bem você mudar de acordo com o adversário. Mas, gente, chega uma hora que você, pelo menos durante 2, 3 jogos, você vai repetindo a escalação. E o Sampaoli não faz isso. É uma loucura. Tá aqui. Sampaoli monta time na véspera e Luiz Araújo é novidade em treino. Treinamento dessa sexta-feira indica Felipe Luiz e Vitor Hugo, que iniciaram contra o Curitiba, saem. Gerson suspenso e Varela machucado são desfalques. Então ele já teria que mudar, porque o Gerson tá suspenso, apesar de ter feito o golaço, tomou o terceiro cartão amarelo, né? E não joga contra a equipe do Internacional. Vai lembrar que lá no Beira-Rio, quem faz o gol contra o Inter é o próprio Gerson, tá? Mas vamos lá, galera. Vamos ao provável time do Flamengo. Tá aqui, Matheus Cunha, o Rossi nunca estreia, esquece. Lateral direito, Wesley, zaga Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas volta ao time do Flamengo após um longo período. Rapaz, o Sampaoli, cara, ele é um cara, não sei se ele pega a Bia. Depois que o Ayrton Lucas deu aquela declaração no pós-jogo contra o Cuiabá, dizendo que ele fica triste de ser substituído, o Ayrton Lucas foi sacado do time. Entrou só no jogo contra o Olímpia, não foi titular. Depois não foi titular no jogo seguinte, ele seguiu botando o Felipe Luiz. Aí só agora ele volta com o Ayrton Lucas. Quando, na verdade, ele já tinha visto que não dava para começar com o Felipe Luiz. Que o Felipe Luiz não aguenta, gente. Entrando durante o jogo, com o adversário mais cansado, de repente funciona o Felipe Luiz. Mas começar jogando, nitidamente, só aquele jogo lá contra o Grêmio que foi um ponto fora da curva. Hoje não dá mais para o Felipe Luiz começar uma partida. Mas vamos lá. Eric Pulgar, Thiago Maia, De Arrascaeta e Luiz Araújo, meus amigos. Então tá aí. O Sampaoli sai o Gerson, entra o Thiago Maia. Sai o Everton Ribeiro, entra o Luiz Araújo. Então eu acho que o que se consolidou de vez nesse time do Flamengo é que o Everton Ribeiro de fato agora é reserva. De fato agora é banco. E o Luiz Araújo, na minha avaliação, aí sim foi uma escolha acertada do Sampaoli. Não porque eu acho que ele vai arrebentar no jogo como titular, mas acho que ele já vinha, merecendo iniciar uma partida como titular faz tempo. Até pra gente ver como ele vai desenvolver o futebol dele. Tudo bem, lá contra o Palmeiras ele iniciou, mas era um time todo alternativo. Agora ele entra no time principal do Flamengo e iniciando o jogo. E eu quero ver como é que ele vai sair. Bruno Henrique,
e Gabigol. A única coisa que eu discordo nesse time do Sampaoli é o Gabigol. Porque eu já acho que passou da hora pro Gabigol sentar um pouquinho no banco, nem descartar o Gabigol do time do Flamengo. E o Sampaoli dar oportunidade pro Pedro. É o que eu sempre digo. Com uns, o Sampaoli é implacável. Vai pro banco, bah! Aí o cara fica lá no banco, ó. Nem entra mais, entra faltando 10, entra faltando 5 minutos de jogo, né? Aí, com outros, ele sequer bota no banco, que é o caso do Gabigol. E isso afeta também a questão dele com a gestão do grupo, tá? Se vocês querem saber. Porque um fica, porra, com fulano lá, joga mal, não sai do time. Eu jogo 2, 3 partidas mal, já saio do time. Tem isso também, entendeu? Mas vamos prosseguir aqui, galera. O negócio é o seguinte, ó. O Flamengo, nesse ano de 2023, simplesmente já arrecadou 281 milhões de reais com venda de jogador. Vinícius Souza, Natan, Matheus França, Mateusão, Marinho, Otávio, João Gomes, Ramon, Tuller, Richard Rios, PP, Gabriel Barros, Vitor Gabriel e Cauã Santos, o goleiro que foi vendido recentemente por 8 milhões e 500 mil reais. Então, a gestão financeira do Flamengo é algo absurdo. A gestão financeira do Flamengo segue caindo e caindo mais dinheiro. Só que isso não vem se refletindo em investimentos no futebol e, de longe, a gente não vê a competência que tem no setor de finanças no setor de futebol do Flamengo. E assim, gente, o Matheus França sequer precisava ter vendido. O Flamengo já havia batido a meta com venda de atletas. Eu vejo muitas pessoas preocupadas, porque o Flamengo caiu cedo na Libertadores, ferrou o orçamento. Não ferrou o orçamento. Mas a questão é que o Flamengo hoje vende muito pensando na grana, quanto vai faturar, porque aí depois o Flamengo faz investimento para a próxima temporada, mas aí não pensa nessa temporada. O Fluminense recebeu uma proposta de 30 milhões de euros pelo André, volante do Liverpool, o Liverpool da Inglaterra. O Mário Bittencourt bateu o pé e falou, não vou vender porque nós queremos vencer a Libertadores. O Flamengo faz ao contrário no início do ano. Chegam duas propostas pelo João Gomes, volante do Flamengo, uma do Lyon e uma do Wolverhampton. O Flamengo aceita as duas, às vésperas de uma Supercopa, de uma Recopa, de um Mundial de Clubes, em que o João Gomes era o grande pilar defensivo do Flamengo. E o Flamengo vai correndo vender o João Gomes, sem ter aquela necessidade absurda. Então, o Fluminense tem mais necessidade de venda que o Flamengo. O presidente do Fluminense bate o pé e fala que não vai vender porque quer ganhar a Libertadores. E o Flamengo, no início do ano, chega a proposta, bum, já vende o cara, um cara que era pilar defensivo do time do Flamengo para as principais competições que já se iniciariam no início do ano. E aí? Complicado, né? Muito complicado isso, né? Eu lembro das coisas, rapaz, não esqueço não. Mas vamos seguindo. Galera, é o seguinte, sobre o estádio do Flamengo, eu vou enumerar aqui agora 5 motivos, tá? 9 motivos, na verdade, da prefeitura, do pessoal entender o porquê do estádio do Flamengo. Tá aqui. O Flamengo procura construir seu estádio próprio, entretanto, o terreno para a construção é um dos grandes empecilhos. Dessa forma, o portal Mundo Rubro-Negro listou os principais motivos para que o estádio seja construído no terreno do gasômetro. Inclusive, esses motivos aqui é algo que esse executivo que o Flamengo vai contratar para tocar esse projeto, a gente comentou isso mais cedo no vídeo mais cedo, deve apresentar aos órgãos públicos para aí sim fazer a proposta para comprar o terreno. Né? Porque o Flamengo precisa de um projeto para apresentar ao governo federal, à Caixa Econômica Federal, para aí sim, né, fazer a proposta, porque é um terreno público. Né? Vamos lá. Primeiro, o tamanho do terreno atende à demanda de um estádio do porte do Flamengo, que são de 116 mil metros quadrados. A expectativa do Flamengo é construir um estádio para mais de 100 mil pessoas, ou para 100 mil pessoas. Segundo, o gasômetro fica na área central do Rio de Janeiro. Sendo assim, favorece ao torcedor rubro-negro. Terceiro,
fica próximo à Baía de Guanabara, o que ajuda quem vem do outro lado da Bahia. E aí a pessoa pode vir de repente de barca, aí a pessoa, né, que mora em Niterói, sairia de Niterói, já estaria ali do lado do estádio do Flamengo, o pessoal que mora pro outro lado da ponte também, né, o pessoal que vem de viagem atravessa a ponte Rio-Niterói também. A localização, quarto ponto, permite que o estádio seja o maior com o maior número de modais de transporte disponíveis. Aliás, o Eduardo Paes, ele está finalizando um terminal modal de transporte ali, do lado da onde seria o estádio do Flamengo, que vai contar com ônibus, VLT e passagem de carro também. Ainda tem essa questão. Quinto ponto, como é próximo ao Maracanã, não impactaria tanto na rotina do torcedor. Exatamente, se você tiver numa imagem, pegar uma imagem aérea, cara, é do lado do Maracanã praticamente. Perfeitamente você pode fazer uma caminhada dali até o Maracanã. Vai andar um pouquinho, mas é do lado, tá? Só não tem, é claro, o metrô e o trem do lado ali. Mas você pode soltar ali na Praça da Bandeira e ir andando, você pode soltar em São Cristóvão e ir andando, enfim. Vamos lá. Sexto, ficaria em frente à rodoviária Novo Rio. Imagina, o camarada vindo passear no Rio de Janeiro, aí sai da rodoviária e tá do lado do estádio do Flamengo. Olha que bacana. Sétimo, o terreno fica no percurso do VLT, que passa pelo aeroporto Santos Dumont, favorecendo quem vem de outro estado. É o que eu acabei de falar aqui. Oitavo, o estádio ficaria próximo ao acesso de grandes vias expressas da cidade. No caso, Avenida Brasil, enfim, é do lado da Avenida Brasil também. Nono, impulsionaria a economia local. Vale lembrar também que com o estádio o Flamengo poderia ter um gramado nos moldes, que ainda tem essa questão do gramado também. Enfim, que o Flamengo prossiga e não faça isso de novo de uma cortina de fumaça, prossiga com isso de fato para a construção do estádio próprio. Galera, entrando na questão do Pedro aí agora, parece que o clima esquentou de vez, tá? Parece que agora ou para a próxima temporada fica Sampaoli ou fica Pedro, não tem mais jeito, a relação ruiu de vez. E o Eric Faria traz uma informação dizendo o seguinte, na verdade, uma opinião que eu decidi compartilhar com vocês aqui. O meu ponto é que o Flamengo teve um cara como Pedro no elenco e simplesmente não usou no mata-mata de Libertadores. Nos 2 jogos, olha aí, ele não pisou em campo. Essa é a grande questão da relação Pedro e Sampaoli, gente. Essa é a grande questão. No jogo mais importante do Flamengo na temporada, o cara não foi utilizado. Isso pra mim é um completo absurdo. E se hoje o Pedro quer sair do Flamengo, se hoje se bate o pé no clube, ou fica Sampaoli ou fica Pedro, é culpa do Sampaoli e da diretoria do Flamengo de ter aplicado aquele tipo de punição ao Pedro. De tirar ele do jogo, de punir o Flamengo e tirar o seu principal artilheiro do jogo. Tá? E aí tá todo esse debate agora. Inclusive, não só o Pedro, mas já tem gente no Flamengo que já foi comunicado que não deve permanecer para a próxima temporada e deve ser o fim da linha desse jogador no Flamengo. Vamos ver aqui. Com apenas 9 jogos disputados no ano, Rodrigo Caio vive a temporada menos aproveitada no Flamengo. As recorrentes lesões e o bom aproveitamento dos concorrentes fizeram com que ele perdesse espaço no rubro-negro. Nesse cenário, a história entre clube e jogador chegará ao final desse ano, portanto, o Rodrigo Caio não deve permanecer no Flamengo, ao que tudo indica que ele já foi comunicado disso. Outro que não deve permanecer é o zagueiro Pablo, que se chegar a proposta o Flamengo vai ter que vender. E ainda tem a questão do Pedro, que está sendo debatido internamente e está condicionada, gente, a permanência do Pedro está condicionada à permanência do Sampaoli no Flamengo. Sampaoli ficando, tchau Pedro. Sampaoli saindo, fica Pedro, aí se debate em Tite, coisa e tal. O Fernando Gil já vem falando disso no canal dele também. Pra mim isso é um completo absurdo. Passando pano pra jogador! Então tá bom. Se é passar pano pra um cara que foi rei da América, que nos ajudou a conquistar a Libertadores, que jogou a Copa do Mundo, isso é passar pano? Não é reconhecer o mérito do cara? Ele errou também.
Mas agora, quem erra muito mais é o Sampaoli. Botar o cara 10, 5 minutos durante os jogos. Dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Tamo juntão. Saudações brunegras.